Vamos mudar então agora o assunto, falar sobre um assunto mais pesado ainda do que a questão dos intervalos e da jornada. Vamos falar sobre acidente de trabalho. Acidente de trabalho gera muita dúvida a questão da responsabilidade objetiva e da culpa exclusiva da vítima. Como é que fica? Porque a responsabilidade afinal era objetiva. E eu vou dar um exemplo prático aqui que eu vi numa decisão que eu achei bem interessante, bem didático, para a gente entender isso. Que era, o empregado trabalhava numa empresa de transporte como motorista, a via era de velocidade máxima de 60 km por hora, ele estava a 132 km por hora. E aí o que acontece? Um acidente. Bom, acontecido o acidente, a discussão vem à tona, que é a responsabilidade do empregador, porque o empregador, gente, ele tem os riscos do empreendimento, né? São dele, não tem jeito. Então, ele arca ali com uma série de riscos. Mas isso também não pode ser uma responsabilização ilimitada. Ela tem limites. E, nesse caso, por exemplo, a responsabilidade objetiva, há a responsabilidade objetiva do empregador. Por quê? Porque ele já atua numa área, né, em que há um risco maior naquela atividade do que o risco dos trabalhadores em geral, do que o risco de uma pessoa que trabalha no escritório, né, por exemplo. Então, ali, a pessoa que trabalha com transporte já sabe que existe uma responsabilidade objetiva na atuação e que ele não precisa, se presume já que houve a responsabilização dele no caso de um acidente, né, de que haverá a responsabilização dele. Mas, olha que interessante, se o empregado estava fora da velocidade permitida, né, agindo de forma imprudente, o que aconteceu? Quebrou o nexo e se entendeu que ele ali ia ter realmente culpa exclusiva da vítima, né? Uma via de 60 por hora, o sujeito está a 132 km por hora, isso aí não é imprudente, isso é um louco furioso, né? E a gente, nesses casos, né, a gente tem que lembrar o seguinte, esse sujeito, ele é um risco para a sociedade, né? Porque ele é um motorista profissional que descumpre uma regra de trânsito e não é um descumprimento ali culposo, né? 60 por hora para 132 km por hora, você não pode dizer, estava distraído e passei um pouquinho ali, né, 65, 70. Não, ele assumiu aquele risco de ir ao dobro da velocidade permitida, né? Não sei se aconteceu acidente no caso, não sei se ele chegou a colidir ou atropelar alguém, o caso conta isso? Não notícia? Não conta, eu né? vi que teve um acidente no trajeto mesmo. Tá. Porque, assim, eu acho que aí é o contrário, a presunção é de culpa exclusiva da vítima, porque ela descumpre uma regra de trânsito, né, como um motorista profissional, logo, em princípio, ele é o culpado, né? É igual a furar um sinal vermelho, né? Um semáforo vermelho, para não ficar muito regional aqui. Farol. Mas se o sujeito cruzou lá o sinal vermelho, sim, você é um motorista profissional, você cruza um sinal vermelho, a presunção é de quê? A culpa é sua, né? Agora vamos ver as outras circunstâncias, caso concreto, o freio não funcionou, olá, alguma coisa, mas em regra a culpa é sua, porque sinal vermelho você tem que fechar. Estou estressado, estou dirigindo há 8 horas, dormi no volante, beleza, o empregador está te exigindo trabalhar 16 horas por dia, pode até ser, né? Mas em circunstâncias normais, não, né? Então esse caso aí é muito interessante por isso, né? Porque nem todo acidente de trabalho, mesmo que seja uma atividade de risco, vai gerar responsabilidade para o empregador, né? E, infelizmente, muitos casos são de culpa exclusiva da vítima. Às vezes por uma questão até cultural, às vezes por uma questão até de baixo treinamento, né? Porque se for problema de treinamento, aí também dá para responsabilizar o empregador, né? Porque não deu o treinamento adequado. Mas é mais cultural mesmo, né? O brasileiro tem uma coisa assim do descumprir regra, né? Do jeitinho, sabe? Que acaba causando depois a consequência lá na frente, né? E aí, de novo, me lembrei da questão da batata quente do ônus da prova, né? Então, assim, a princípio, o risco da atividade é do empregador, batata quente está na mão do empregador. Mas aí o empregado, de repente, ele
age de forma imprudente. O empregador prova que ele estava a 132 por hora. Isso. Beleza. Aí, a partir daí, você já presume que foi culpa do trabalhador. Né? Aí o empregador foi pra mão do empregado. do trabalhador. Aí o trabalhador prova que estava sem freio, sei lá. Aí você vai indo nesse bate-bola, né? É bem isso mesmo. Muito interessante, né? E aí fica aí, a audiência fica assim, e foi, e agora? Parece novela, né? Cada capítulo um clímax diferente. Um jogo de tênis, assim, eu fico, cara, teve uma audiência que foi engraçada, que era sobre hora extra, né? E aí ele, alegando aquelas horas extras gigantescas, né? A empresa, eu quero o extrato do Rio Card. Aí eu falei, beleza, oficiei, veio o extrato Rio Card. Aí o extrato Rio Card mostrava que era impossível aquele horário que ele alegava. Sei lá, ele alegava que estava na empresa às 5 da manhã e o Rio Card mostrava que ele pegava o ônibus às 7 da manhã para ir para o trabalho. Aí chegou na audiência, né? A empresa cresceu, né? Excelência, tá aqui o extrato, não sei o quê. Eu falei, realmente, então vamos encerrar. Aí o advogado acabou dizendo, não, mas excelência, eu manifestei. O Rio Card, na verdade, ele reconhece que fez uma irregularidade. Ele dava para a esposa usar. Eu falei, esposa usar? Não, mas aí é irregular, não pode, isso aqui, mas excelência, olha o local onde o ônibus estava. Aí foi muito interessante, que aí eu fui olhar os locais. Espera aí, não, realmente, o ônibus, sei lá, ele trabalhava no Leblon, o ônibus era lá na Madureira, assim, não tinha nada a ver com o trabalho. Então, ele provou que fez uma irregularidade para provar que aquele Rio Card ali não servia para a questão da hora extra. Então foi uma audiência assim, bem novela mexicana, sabe? Agora perdeu tudo, ganhou tudo, perdeu tudo. Foi legal. Deve ser a anotação do juiz, né? Assim, perdeu, não, ganhou. Não, perdeu, ganhou. Defiro, indefiro, procede, improcede. Tudo riscado. Barato.